Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Dantas e hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre algumas questões de língua portuguesa, tá bom? PSC 3, acesso 2019. Então vamos lá. Aqui na nossa segunda questão tem uma letra de canção. Professor, o que é letra de canção? Letra de canção é um gênero textual, certo? É um gênero textual. E essa letra de canção, ela foi interpretada por Caetano Veloso com o título de O que quereres, né? O que quereres. Então vamos lá. Onde queres revólver? Sou coqueiro. Onde queres dinheiro? Sou paixão. Onde queres descanso? Sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Assinale a alternativa na qual consta figuras de linguagem predominante nos versos. Mas antes da gente falar sobre essas 5 questões aqui, a gente vai olhar um pouco mais a fundo sobre a questão da letra de canção, tá bom? Olha só, onde queres revólver, sou coqueiro. Qual o sentido que tem a palavra revólver e a palavra coqueiro? O que você acha? Você concorda comigo que o revólver ele está dando a noção de guerra, de conflito, certo? Então ela está denotando esse significado. Até vou colocar aqui um paralelo, tá bom? Então quando a gente fala de revólver, a gente está falando de guerra, de conflito. Quando ele fala coqueiro, o que a gente imagina? Imagina praia, né? A gente imagina descanso, né? Água de coco, né? Então, olha só, tem aqui o que? Uma ideia contrária, certo? Então, aqui guerra e conflito, praia e descanso, tá bom? Onde queres dinheiro, sou paixão. Então, aqui, dinheiro, a gente está imaginando que seja algo assim, dinheiro. É como se fosse algo, como se fosse uma ambição, né? Dinheiro, ambição. Paixão é algo mais focado ao sentimento, né? Então, vou colocar aqui, sentimento. É como se fosse duas coisas opostas, né? Onde queres descanso, sou desejo. Então, aqui tá o contrário. Aqui ele quer um descanso e aqui ele quer um desejo, né? E quando ele fala desse desejo, é um amor romântico, tá? Assim, aquele desejo da pessoa apaixonada e tudo mais. Onde sou só desejo, queres não. Então, quando ele deseja, quando ele quer descansar, o outro deseja. Quando o outro deseja, ele não quer nada, quer descansar, né? Então, sempre está fazendo essa oposição, uma ideia contrária, né? Então, a gente está primeiro analisando essa letra de canção, tá bom? Quando voas bem alto, sou o chão. Aqui a gente, né, consegue entender que aqui ele está no alto e aqui ele está no chão. Então, alto é o oposto do chão, né? Então, já está denotando também uma ideia contrária. Aqui, ó, onde pisas o chão, minha alta salta. Então, quando ele está pisando no chão, o outro está saltando, ok? E ganha liberdade na amplidão. Então, esses versos, eles são construídos, né, de acordo com uma ideia contrária, certo? Agora, vamos olhar aqui as figuras de linguagem que aparecem. A gente tem primeiro a metonímia. Professor, o que é a metonímia? Eu esqueci. Bom, a metonímia a gente coloca sempre assim, a parte de um todo. Como assim, professora? É uma palavra que vai representar algo maior. Por exemplo, João pediu a mão de sua namorada.
O que significa, professora? Pediu a mão. Significa que eles ficaram noivos, certo? Ficaram noivos. Só que é uma metonímia, porque a mão representa a parte de algo maior, que é o noivado. E não que ele quer a mão da namorada dele pra ele, assim, literalmente a mão, entendeu? Então, quando alguma palavra quer dizer algo maior, então a gente tem o quê? Uma metonímia. E isso é muito comum, gente, em marcas. Existem marcas que a gente nem sabe, né, o nome do objeto em si. Por exemplo, Cotonete é uma marca, Cotonete. Só que é uma marca que representa um objeto. Pode ser qualquer outra marca, entendeu? Por exemplo, o nome desse objeto é artes flexíveis com algodão nas pontas. Mas ninguém diz isso, né? A gente só diz, me veja um cotonete, ou então, bombril, né? Bombril é a palha de aço. Ninguém fala assim, vai lá comprar uma palha de aço, mas vai falar o nome da marca. Então, é uma palavra que representa algo maior. Então, é uma metonímia, tá bom? E aí, a gente tem a letra B aqui, ó. B é uma antítese. O que é antítese? A antítese, ela é o quê? Ela dá uma oposição. Ela é uma oposição. Por quê, professora? Por exemplo, qual é o contrário de alto? Baixo. Chão. Entenderam? Então, lá na letra de canção, qual é a figura de linguagem que é apresentada? É uma antítese, tá bom? Mas vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Então, a gente já sabe que a letra B é a nossa resposta correta, certo? Por quê? Vou voltar aqui para vocês verem. Porque dá a ideia contrária. Conflito, que é o revólver, né? Que dá a ideia de conflito. Ela é contrária a descanso. Que o dinheiro ali, que seria aquela ambição, ela é contrária à paixão, ao sentimento. Até vou colocar aqui, paixão. Descanso, contrário de desejo. Alto, contrário de chão. Chão, contrário de salto. Tá ok? Então, a gente já sabe que a figura de linguagem é a antítese. Mas vamos falar um pouco mais sobre o que é esse eufemismo. O eufemismo, pessoal, é quando eu quero suavizar algo. Por exemplo, quando a gente fala para uma criança que Isso é horrível. Ele fala para uma criança que o cachorrinho faleceu, né? Então a gente não vai dizer assim, fulano, o cachorro morreu. Não. A gente diz que virou estrelinha, que foi morar com Deus, certo? Então a gente está suavizando, não resistiu. Então são palavras que vai cortar aquele impacto, tá? A hipérbole é o exagero, né? Eu vou colocar aqui, eufemismo, suavizar algo. A hipérbole, gente, é o exagero. Hipérbole é o exagero. Por exemplo, estou morrendo de fome. Estou morrendo de cansaço. Então, o exagero é quando a gente diz uma coisa que não é literalmente algo, né? Tem uma música que é assim, vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Então, a pessoa vai caçar 1 milhão de vagalumes? Não, né? Então, ela está sendo exagerada, então é uma hipérbole, tá? E a prosopopeia, deixa eu até colocar aqui, prosopopeia. A prosopopeia é quando a gente atribui sentimentos ou valores humanos a seres inanimados. Por exemplo, você já assistiu a Bela e a Fera?
Na Bela e a Fera, a gente tem ali a xícara, né, o relógio. Então, são seres inanimados, xícara e relógio. Mas lá, né, na Bela e a Fera, eles têm o quê? Sentimentos, né? Eles têm características humanas, né? Tem personalidades. Então, numa história, quando esses seres têm essas características, a gente chama de prosopopeia. Tá bom, gente? Beleza? Agora, falando um pouco mais sobre a questão da crase. Olha só a quarta questão. Diz assim: assinale a alternativa em que não está correto o emprego acentuado de crase. Eu vou falar apenas dessas 5 alternativas aqui, tá bom? No outro momento, eu vou gravar um vídeo somente com uso ou não uso da crase, tá ok? Mas vamos lá. Sem desrespeito algum, comparo a estrutura das escolas de samba à das procissões. Então, a gente percebe que aqui, ó, a gente tem o quê? Uma crase. Agora, o nosso objetivo é perceber se está certo ou se está incorreto, tá bom? Vamos lá. Sem desrespeito ao comparo. A primeira coisa que tem que fazer é encontrar o verbo, comparo. Aí, o comparo, ele vem do verbo comparar. O comparar, ele pode ter 2 maneiras. O comparar com ou o comparar a, tá? Aí a gente faz uma pergunta para esse verbo, uma perguntinha. Sem desrespeito algum, comparo. Comparo a estrutura das escolas de samba a quê? Né? Eu comparo as estruturas da escola de samba a quê? Então, eu perguntei o a quê. Logo, eu já sei que eu uso essa preposição aqui, a vogal a. Eu uso essa preposição. Então, toda vez que eu pergunto ao verbo a quê, já sei que pode ter crase. Entenderam? Olha só. Comparo a estrutura das escolas de samba a quê? As das procissões, entendeu? Eu comparo a que e não com o que. Então, nesse caso, esse a tá certinho porque tem essa crase, ok? Vamos lá para a letra B. Milton Atum escreveu seu primeiro romance a Marcel Proust, autor exponencial do gênero memorialístico. Olha só, gente, a crase, ela nada mais, nada menos do que a junção da vogal a com a preposição a. Então, a com a é a com crase, entendeu? Professora, como é que eu posso identificar que esse a com crase, esse a tem crase? É porque logo após desse a craseado tem uma palavra feminina. Aqui nessa questão tem algumas exceções. Por exemplo, a tá aqui com crase. Marcel Proust. Marcel é o quê? É um autor, né? Palavra masculina. Só que ele tá falando que o Milton Atum escreveu seu primeiro romance a Marcel Proust. O que significa, professora? Significa que o Milton Atum escreveu a maneira. Opa, não tem essa crase aqui, não. A maneira de, entendeu? Esse a com crase pode ser substituído por essa expressão, a maneira de, né? A moda de, certo? Por exemplo, poderia ser escrito: Caroline Dantas escreveu seu primeiro romance a Milton Atum, né? Então, eu escrevi o meu primeiro romance parecido como o Milton Atum escreve. Nesse caso, o Milton Atum foi que escreveu seu primeiro romance, né, de acordo com as influências de Marcel Proust, entenderam? Então, nesse caso aqui, o uso da crase está correto, é aquelas exceções que eu falei, ok? Letra C. Quando o time fez o gol, todos os seus torcedores se levantam a uma no verdadeiro desvario. O que a gente percebe aqui? Existe o que? A crase. Nesse caso aí, gente, qual é a ideia que a gente tem?
que o time, quando ele fez o gol, a torcida toda se levantou ao mesmo tempo. Então, esse uma significa que pode ser substituído pela expressão ao mesmo tempo. Ou, deixa eu ver aqui, de uma só vez. O vez se levanta a uma só vez. Esse só vez, ele está implícito aqui. O que é implícito? É quando ele não está totalmente à mostra. Entenderam? Então, quando o time fez o gol, todos os torcedores se levantaram ao mesmo tempo. Então, eu peguei esse ao mesmo tempo e eu só coloquei a expressão a uma. Também está correto. São as exceções daquele uso da crase. A letra D, gente, é a seguinte. A gente quer o quê? A gente quer errada, aquilo que não está correto, tá? Este consultório jurídico só funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial. Segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira. De pontinho a. Toda vez que tiver um intervalo de tempo, não se usa crase. De segunda a sexta-feira no horário comercial. Então, essa crase, ela está errada. Não pode usar crase quando tiver um intervalo de tempo. Não tem crase. Então, a gente já sabe qual é a correta, que é a letra D. Vamos falar um pouco aqui na letra E, que a gente já sabe que está correta. Dedico meu sucesso àqueles amigos que sempre me apoiaram e dedicaram ao meu talento. E acreditaram no meu talento. Igualmente aqui, ó, na letra A. Aqui na letra A, a gente precisou olhar para a regência do verbo comparar. Aqui também temos que olhar a regência do verbo dedicar. Quem dedica, dedica a alguém, algo a alguém. Quem dedica, dedica algo a alguém. Nesse caso, eu dedico o quê? Eu dedico o quê? Algo a alguém. Agora vamos pensar. Eu dedico o quê? O meu sucesso. Eu dedico o meu sucesso a quem? A quem eu dedico o meu sucesso? A quem? Opa, deixa eu só anotar aqui. Aqueles amigos. Aqueles amigos. Entenderam? Olha só. O dedicar, ele pede duas perguntas. O que e a quem? Eu dedico o quê? Meu sucesso. A quem? Aqueles amigos. Então, nesse caso, quando eu olho para a regência do verbo dedicar, precisa de uma preposição. Nesse caso, é a junção do a mais o aqueles. Então, nesse caso, também tem crase. Então, tá corretinho. Tá ok, gente? Difícil, né? Esse assunto é complicado mesmo. Então, à medida que a gente for trabalhando aqui nas atividades do YouTube do Guimarães, a gente vai trabalhar um pouco mais a fundo sobre a utilização da crase, tá bom? Então, gente, essa foi as atividades de hoje. Não esqueçam de seguir a nossa página no Instagram, aqui no YouTube, compartilhar esse vídeo para os colegas. Até o final de semana a gente vai estar postando outros vídeos com os assuntos de biologia, de química, geografia, tá bom? Então é isso, tchau e até mais!